Nesse vídeo eu expresso a minha opinião se, no atual contexto político brasileiro ou no futuro contexto de 2026, seria viável uma terceira via, ou seja, uma terceira candidatura, uma candidatura alternativa proporcionada pelo centro político brasileiro. Para tanto, eu me valho inicio essa opinião com uma pesquisa eleitoral recentemente encomendada pelo Progressistas e que aponta uma diferença mínima de menos de 5 pontos percentuais entre o atual presidente da República, Lula, e a Michele Bolsonaro ou o Tarcísio de Freitas. É algo em torno de 46 a 42, 44, menos de 5 pontos percentuais. Essa pesquisa foi encomendada pelo Partido Progressistas, do senador Ciro Nogueira, e realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Esses dados mostram como os eleitores votariam hoje se houvesse uma disputa entre o presidente Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Primeiro cenário, se a disputa fosse entre Lula e Bolsonaro hoje, pesquisa é sempre retrato de momento, certo? O retrato de hoje. Segundo essa pesquisa da Paraná Pesquisas, encomendadas pelo PP, Lula teria 44,5% dos votos, Michele Bolsonaro 43,4% dos votos. 4,2% não sabe ou não respondeu e 8% disseram que votariam branco ou nulo. Próxima tela, um cenário com o governador Tarcísio de Freitas. Olhem aqui. Luiz Inácio Lula da Silva teria 43,9% dos votos, Tarcísio teria 40,8% dos votos, um pouquinho menos competitivo que Michele Bolsonaro. Ora, eu entendo que se essa diferença se mantiver ou diminuir até 2026, o presidente Lula ele não disputará o futuro pleito eleitoral. Ele não disputando o futuro pleito eleitoral, resta um percentual, cerca de 1/3 da população brasileira, como nós sabemos, 1/3 da população brasileira, algo em torno de 33, 35, até 40 milhões de votos, eles não apoiam nem a candidatura do atual presidente Lula, nem uma candidatura de direita, qual seja, do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, eles não apoiam nenhum desses lados opostos. Entretanto, apesar disso, cerca de 38% desse percentual de votos, desses 35, 40 milhões de votos, 38% deles, desse eleitor de centro, não sabe identificar um candidato de centro. E os que restam, os que são identificados como de centro, como a Simone Tebet, o vice-presidente Alckmin, o governador do estado do Rio Grande do Sul aqui, Eduardo Leite, o João Dória, que pode ser acrescentado nesse pool de candidatos de centro, eles representam um percentual mínimo referentemente a esse eleitorado. Ou seja, resta uma candidatura de centro, se trabalhar uma candidatura de centro que possa se tornar viável para 2026. A gente vai continuar falando de política, claro, mas falando agora das movimentações nos partidos, em especial no PSDB, no PSD, de Gilberto Kassab, que tem sido cotado como um possível destino. O PSD tem sido cotado como um possível destino do governador do Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite. O partido tem um nome colocado como pré-candidato ao Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas até agora, Pacheco não se posicionou publicamente sobre o assunto. A repórter da CNN, Tainá Falcão, confirmou o convite de Gilberto Kassab a Eduardo Leite. E nesse contexto, parece-me que o PSD do Kassab assumiu essa responsabilidade, ou seja, identificou essa viabilidade de uma candidatura. Consta, já mencionei, consta o Dória nos seus quadros. Entretanto, ele apresenta uma intenção de votos inexpressiva no contexto desses 40 milhões de votos, de maneira que o Kassab
está tentando, fazendo tratativas no direcionamento de identificar esse possível candidato, essa possível candidatura de centro que possa representar, em conjunto, por exemplo, com o MDB, com o PSB, ou então com o próprio PSDB, uma candidatura, uma terceira candidatura. E, nesse contexto, parece-me que o Kassab está trabalhando mais com a hipótese do Eduardo Leite vir a ser esse representante dessa via alternativa no contexto do PSD. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz e esse é o canal Político.